Jesus ele falou assim: se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos de 29 a 30 e capítulo 18, versículos de 6 a 11. E Jesus falando, porque é melhor do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Você fala, o que é isso, Jesus? Pelo amor de Deus, por que está falando assim? Né? E aí a gente começa a entender, depois que a gente estuda um pouquinho, que Jesus, nessa época, ele utilizou expressões que eram adequadas às pessoas da sua época para que ele pudesse ser entendido, para que seus ensinamentos pudessem ser entendidos. A ideia é que mesmo aqueles que não compreendessem de fato, tivessem dificuldades de entender o que ele estava falando, né, naquele momento, né, ficassem com a essência do ensinamento, né, o que a gente chamava de a moral da história. Né? Por isso, ele precisava sempre adequar o seu discurso para que ele fosse entendido. Já os seus discípulos, como estavam acostumados a ouvir Jesus, né, ouviam, aceitavam as lições, nem sempre entendiam, né, corretamente ou plenamente, mas eles eram os responsáveis por divulgar os seus ensinamentos. Mas também, como nem sempre eles compreendiam na essência, né, eles filtravam de acordo com o que eles compreendiam, entendiam, levando em consideração suas limitações intelectuais, a visão de mundo que eles tinham. E se eram assim com as pessoas da época de Jesus, e mesmo com os discípulos, obviamente, né, com a gente também. Aqui conosco, hoje, quando a gente escuta essa passagem de Jesus, né? Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um olho só, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Conosco é assim também. A gente entende as lições de acordo com a nossa capacidade intelectual, de acordo com o tanto que já estudamos, de acordo com o tanto que conhecemos, com a experiência que já vivemos, com as experiências que já vivemos, com as nossas limitações, com a nossa inteligência. A gente entende o que a gente consegue. E aí quando a gente fala que Jesus diz, né? Se os nossos olhos são objetos de escândalo, é preciso que a gente entenda o que é escândalo para Jesus e o que é escândalo naquela época. Nas traduções mais recentes, né, a palavra escândalo está expressa por tropeço. Então, querendo significar que Jesus se referia a tudo que nós humanos fazíamos que podia nos levar à queda. Um mau exemplo, os princípios falsos, o abuso de um poder, os vícios, as dificuldades que nós criamos para nós mesmos. E aí, para a gente começar a entender tudo isso, o Espiritismo ele explica que punição eterna contraria o amor e a justiça de Deus.
Então, quando Jesus fala do fogo do inferno, né, a gente entende esse fogo do inferno, ou esse inferno, né, é como sendo o sofrimento causado por nós mesmos, pela nossa não observância às leis de Deus, pelo remorso dos erros cometidos. Remorso que normalmente é muito doloroso, porque a gente fica remoendo alguma coisa que a gente fez, ou algo que a gente falou e não deveria ter falado, ou algo que a gente fez e não deveria ter feito, e aí a gente se arrepende. O importante é a gente entender que quando Jesus fala, se os seus olhos são motivo de escândalos, arranque-o. Se a sua mão é motivo de escândalo, arranque-a. Se a sua perna é motivo de escândalo, arranque-a. Que é melhor entrar no reino do céu sem um olho, ou sem uma mão, ou sem uma perna, do que viver um sofrimento eterno. Ele está falando pra gente de uma maneira bem clara. Sim. Vamos trocar os olhos pelo orgulho? As mãos pela vaidade? A perna pelo egoísmo? Então, o que ele está falando pra gente, Jesus, se o teu orgulho é motivo de escândalo, ou seja, é um dos motivos porque você fica tropeçando na vida, arranque-o. Se a sua vaidade é motivo de escândalo, é aquilo que faz você tropeçar, se o seu egoísmo é aquilo que faz você tropeçar, arranque-o. Tire de você. O que nós estamos falando aqui é de evolução. E é importante que a gente sempre tenha muito claro em nós, o que a gente está fazendo com as ferramentas que Deus nos deu para a nossa evolução e para contribuirmos com a evolução de todos. Estamos usando essas ferramentas para a caridade ou para a maledicência? Estamos usando para o bem ou para o mal? Assim, o que a gente está fazendo com o cartão de crédito da nossa evolução espiritual? Porque assim, nós já tivemos centenas de encarnações, de outras encarnações. E eu costumo comparar que cada encarnação a gente vem acumulando um pouquinho de dívida. E agora a gente está rolando essa dívida já há várias encarnações. É como aquela pessoa que tem o cartão de crédito e aí ela gasta no primeiro mês e paga o mínimo. Aí ela gasta de novo no segundo mês e paga o mínimo. E ela fica alguns meses gastando e pagando o mínimo. Chega uma hora que o crédito acaba e ela tem uma dívida que é impagável. Ou que ela teria que se planejar muito para conseguir pagar, e é o que a gente tem que fazer. A gente precisa entender que se toda encarnação, ao invés de acumular crédito, a gente acumula débitos, a gente sempre vai ficar devendo mais e mais na nossa evolução espiritual. Se é para seguir um exemplo, que a gente siga o exemplo de Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, quando ele estava na estrada de Damasco, ainda como Saulo. E Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Para que ele estava usando os olhos, as pernas, as mãos dele para perseguir cristãos? Quando ele se converte como Paulo, um dos principais apóstolos de Jesus, o que ele faz com essas ferramentas? Ele passa a divulgar os ensinamentos de Jesus, o seu amor, através de suas cartas. Então é isso que Jesus espera de nós. Que a gente utilize as ferramentas que ele nos deu da melhor maneira possível para colaborar com a nossa evolução e com a evolução do nosso próximo. E é isso que a gente vai estudar com maior reflexão, com maior profundidade
na nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas. Nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. E essa semana a gente vai estudar os itens de 11 a 17, que se referem à parte escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então eu espero todos vocês, essas são reflexões iniciais. Eu espero todos vocês na quarta-feira, às 20 horas, para o nosso Evangelho no Lar, ao vivo no Instagram e no YouTube do Mensagens Kardecistas. Itens de 11 a 17 do capítulo 8. Fiquem todos com Deus e até lá.